A paz do Senhor Jesus. Estamos chegando para mais uma videoaula da nossa Escola Bíblica Dominical e hoje com a lição de número 4. E hoje eu quero deixar uma dica que inclusive consta da nossa lição do professor. É para que a gente evite debates sobre temas polêmicos, né? E o que são temas polêmicos? São temas que a Bíblia não nos deixa muito claro a sua interpretação e geram debates que ao longo da história da igreja têm acontecido e nunca se chega a um denominador comum. Então, não somos nós que debatendo agora vamos chegar. É importante que você saiba, é importante que você leve ao conhecimento de outros, mas não se prolongue muito, porque você vai acabar não chegando a lugar nenhum, tá certo? Vou dar um exemplo para vocês. A segunda vinda de Cristo. Sobre a segunda vinda de Cristo, nós sabemos que boa parte das igrejas cristãs evangélicas, elas concordam que realmente Cristo virá. Porém, existe uma dúvida. Alguns acreditam que ele virá antes da grande tribulação. Outros acreditam que ele virá durante a grande tribulação. E outros acreditam que ele virá após a grande tribulação. Então, não é um consenso entre as igrejas cristãs evangélicas a questão da volta de Jesus, quando ele virá. Só que isso também não é importante, porque o verdadeiro cristão estará preparado para a volta de Jesus. Então, o que mais importa para nós é aquilo que nos une, a volta de Jesus. Tá certo? Então você, quando se deparar com algum tema polêmico, exponha de maneira bíblica aquilo que você acredita. Deixe quem quiser expor também porque entende de maneira diferente e que cada um busque conhecimento, busque ajuda do Espírito Santo, busque estudar, pesquisar para chegar às suas próprias conclusões, tá bom? Então, o que nos une é muito mais importante. O certo é que devemos estar preparados para fazer com mansidão e de forma consistente a defesa da nossa fé, conforme Pedro nos exorta na sua primeira epístola, no capítulo 3 e no versículo 15, tá bom? Vamos lá então para a nossa lição. Hoje, a lição de número 4, Hebreus capítulo 6, prosseguindo para a maturidade cristã. Os nossos objetivos é exortar o cristão a sair da superficialidade, alertar a igreja quanto à apostasia e recomendar acerca da diligência. O nosso texto áureo, por isso, deixando os rudimentos da doutrina de Cristo, prossigamos até a perfeição, não lançando de novo o fundamento do arrependimento de obras mortas e de fé em Deus. Hebreus capítulo 6, versículo 1. A nossa verdade prática: o verdadeiro cristão deve crescer na graça e no conhecimento. Vamos então para a nossa introdução. A nossa introdução, ela vai mostrar a importância desse tema, maturidade cristã. Ele é muito importante. Por quê? Porque, infelizmente, nós temos visto muitos cristãos imaturos, com uma vida cristã superficial e inconstante, que não se dedicam ao estudo da palavra de Deus e muito menos conhecem as doutrinas básicas da sua fé. Este tema já começa a ser introduzido no capítulo anterior, no capítulo 5, a partir do versículo 11. E o autor dá continuidade aqui então no capítulo 6, tá bom? Então, o nosso tópico 1, maturidade cristã, é Hebreus capítulo 6, do versículo 1 ao versículo 3. Vejam, todos nós passamos por fases em nossa vida: infância, adolescência, juventude, a vida adulta, e é esperado que em cada fase a gente vá acumulando experiência e conhecimento, até ser uma pessoa madura em todas as áreas da vida e que possa desempenhar bem o seu papel na sociedade, também ajudando outros a amadurecerem.
Na vida cristã não é diferente. Tudo começa com o novo nascimento, conforme Jesus disse a Nicodemos. Mas precisa acontecer o progresso espiritual. O normal é crescer. Ficar estagnado é anormal. Espera-se então que com o passar do tempo a gente vá amadurecendo. E isso com a ação de Deus. Mas nós precisamos fazer a nossa parte também. Veja que no versículo 1, o escritor vai dizer: pondo de parte e deixemo-nos levar. Observe que nós devemos colocar de parte e nos deixar levar. Mas quem nos leva é o Senhor, tá bom? Então é sobre isso que nós vamos estar estudando. O nosso subtópico 1 vai dizer: deixando a superficialidade. Hebreus capítulo 6, versículo 1a. Por isso, pondo de parte os princípios elementares da doutrina de Cristo, deixemo-nos levar para o que é perfeito. Os nossos irmãos, eles estavam passando pelo que muitos cristãos passam hoje, o perigo da superficialidade, acostumados só com aquele leitinho, enquanto já deveriam estar buscando um alimento sólido. Essa é uma triste constatação. Uma onda de pregações e hinos que estimulam o triunfalismo, que até falam de Deus, mas um Deus que está para satisfazer os caprichos do homem, que glorificam e exaltam a criatura ao invés do Criador. Mas nem tudo está perdido. Felizmente, Deus começou a levantar pessoas que amam a sua palavra. Prova disso é a lição que nós temos em nossas mãos. Um momento histórico em que nós temos aprendido muito da palavra de Deus. Então, a exortação do escritor aos Hebreus é: pondo de parte, deixemo-nos levar. Saiam dessa ilusão e sigam para a profundidade da fé cristã. Que possamos, através da palavra de Deus e do Espírito Santo, sermos levados para a maturidade ao que é perfeito. Tá certo? Então, o nosso subtópico 2 vai dizer: base do arrependimento, obras e fé. Hebreus capítulo 6, versículo 1b. Não lançando de novo a base do arrependimento, de obras mortas e da fé em Deus. O autor fala a partir daqui de doutrinas que ele chama de fundamento. São as doutrinas básicas. Ele menciona aqui 6 doutrinas. Vamos ver 2 aqui neste subtópico e 4 no subtópico 3. Elas são importantíssimas para a nossa vida cristã, assim como uma casa bem edificada. Vejam a parábola que Jesus falou sobre a casa edificada sobre a rocha e a casa edificada sobre a areia. Está lá em Mateus, no capítulo 7, a partir do versículo 21. Quando nós pensamos sobre esta parábola, nós pensamos que uma casa foi construída em um local que tinha areia e a outra foi construída num local que tinha rocha. Na realidade, não é isso que o texto quer transmitir, não é isso que Jesus pretende mostrar. Ele quer mostrar que as 2 casas foram construídas em um local próximo. Porém, o construtor não se preocupou em buscar a profundidade, ele construiu na superficialidade da areia, enquanto o outro não. Ele foi até o fundo, encontrou rocha para poder construir a sua casa. E é isso que Deus espera de nós, que nós possamos ir então à profundidade e estar bem alicerçados, sair da superficialidade, tá bom? Então a primeira doutrina que ele fala aqui é a do arrependimento. João Batista, o precursor de Jesus, ele dizia aos que vinham até ele: arrependei-vos. Quando Jesus começou o seu ministério, a mensagem continuou: arrependei-vos. Pedro, lá no seu primeiro discurso no dia de Pentecostes, quando indagado pelos que ouviram a mensagem, eles perguntavam: o que faremos agora, varões e irmãos? E a mensagem de Pedro foi: arrependam-se. O arrependimento
ele leva o homem a conhecer a sua depravação, confessar os seus pecados e buscar força em Deus para abandoná-los. O pecado, gente, ele traz efeitos catastróficos ao homem e leva à morte, conforme está lá em Romanos, no capítulo 6 e no versículo 23. Já o arrependimento leva o homem a alcançar o perdão e a graça divina, tá certo? A segunda doutrina que o escritor vai falar é a doutrina da fé em Deus. Aqui mesmo em Hebreus, no capítulo 11, no versículo 6, diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Efésios, no capítulo 2 e no versículo 8, Paulo vai dizer: pela graça sois salvos por meio da fé. Como nós já estudamos, a fé é fundamental para a vida cristã. O descanso prometido por Deus é alcançado por meio da fé. Está lá em Hebreus, no capítulo 4, no versículos 2 e 3. Paulo, em Gálatas, no capítulo 3 e no versículo 7, vai dizer que os que são da fé são filhos de Abraão. Arrependimento e fé andam juntos. O nosso subtópico 3, então, caminhos para a maturidade. Hebreus capítulo 6, versículo 2. E a doutrina dos batismos e a imposição das mãos e da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Aqui, no versículo 2, o autor continua citando as doutrinas básicas ou fundamentais para o início da caminhada cristã. A terceira doutrina, nós já estudamos duas, e agora a terceira doutrina é a doutrina do ensino de batismos. Vemos que a palavra está no plural, batismos. O batismo, ele é um rito de iniciação. Veja que, como o autor utiliza batismos, ele está se referindo também a batismos que já eram realizados em outras religiões da sua época. Os próprios judeus, eles realizavam o batismo dos gentios que se convertiam ao judaísmo, os prosélitos, além dos banhos de purificação, conforme Levítico capítulo 14 e o versículo 8. Também nós vemos o batismo relacionado à conversão. O batismo de arrependimento, iniciado por João Batista e que a igreja continuou realizando, como vemos lá em Atos, no capítulo 2, no versículo 38 e 41, os primeiros que se converteram com a pregação de Pedro. Este batismo é a declaração pública da fé em Cristo, nossa identificação com Ele. Vemos também o batismo com o Espírito Santo e com fogo, citado por João em Mateus, no capítulo 3 e no versículo 11, que foi depois confirmado por Jesus, você pode ver lá em Lucas 24, 49, e concretizado no dia de Pentecostes, em Atos, no capítulo 2, como um revestimento de poder para testemunhar. Agora, sobre o batismo com fogo, lá em Mateus capítulo 3, versículo 11, seria importante que vocês dessem também uma pesquisada melhor, porque existem entendimentos diferentes sobre esse batismo. E eu queria deixar aqui algumas orientações de livros e autores, se vocês desejarem pesquisar, tá bom? Nós temos o pastor Ezequias Soares, com o livro O Pentecostalismo Brasileiro, o pastor Gutierres Fernandes, com o livro Revestidos de Poder, o pastor William Menzies, Pentecostes, Esta História é a Nossa História, e o pastor Craig Kenner, O Espírito na Igreja, tá bom? Para que vocês possam dar uma estudada, uma pesquisada melhor sobre esse tema. Outra doutrina bíblica era a imposição de mãos. A imposição de mãos para curar enfermos. Quando Jesus disse: colocarão as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. Também para abençoar, para o derramamento do Espírito Santo, como está lá em Atos, no capítulo 8 e no versículo 17, e para a ordenação, para os trabalhos ministeriais,
como os dos diáconos, que também está lá em Atos, no capítulo 6 e no versículo 6, tá certo? A quinta doutrina é a doutrina da ressurreição dos mortos, que ela já era conhecida desde o Antigo Testamento, também no período de Jesus, e que inclusive os saduceus não acreditavam. Jesus, lá em João, no capítulo 11 e no versículo 25, diz: eu sou a ressurreição e a vida. Com a ressurreição de Jesus, Deus lançou o fundamento para a ressurreição de todas as pessoas. Em 1 Coríntios, no capítulo 12, no versículo 22, está escrito assim, que todos serão vivificados em Cristo. Paulo afirma ainda, no versículo 54, tragada foi a morte pela vitória. Tá certo? Então, a sexta e última doutrina apresentada aqui é a doutrina do juízo eterno. Jesus, em João, no capítulo 5 e no versículo 29, ele disse que uns ressuscitarão para a vida e outros ressuscitarão para a condenação eterna. Pedro, lá em 1 Pedro, no capítulo 4 e no versículo 5, ele adverte os imorais que terão que prestar contas àquele que há de julgar os vivos e os mortos. E em Apocalipse, capítulo 20, versículo 11, vemos o juízo do grande trono branco. Então, irmãos, estas doutrinas, elas são importantes. Todos devemos ter um conhecimento sólido sobre elas. Incentive os seus alunos a buscarem ter um conhecimento sólido dessas doutrinas. Elas são importantíssimas. Porém, nós não podemos estagnar. Os alicerces, eles foram lançados. Os princípios básicos foram aprendidos. Agora a intenção do autor é dizer, é hora de avançar. Tá certo? Vamos então para o nosso subtópico 2, os perigos da apostasia. Hebreus capítulo 6, versículo 4 ao versículo 8. O nosso subtópico 1 diz, o que é apostasia? Hebreus capítulo 6, versículo 4 e 5. É impossível, pois, que aqueles que uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se tornaram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro, e depois o versículo vai continuar mais à frente, né? Bem, mas o que é apostasia então? A lição, o autor chega a dizer que ela é o abandono, é a negação deliberada da fé. Ela não acontece de repente, antes é parte de um declínio gradual que passa pela descrença e desobediência, levando ao endurecimento do coração, impossibilitando o arrependimento. O autor tem falado sobre o exemplo dos hebreus no deserto, a sua incredulidade, a dureza e, por fim, a negação da fé. Um processo gradativo, com o qual ele adverte seus leitores e a nós também. A Bíblia está repleta de passagens que alertam, quando ela vai dizer, vigiai, ter cuidado para não cair, perseverar e outras parecidas. Isso quando trata da salvação. Logo, a apostasia é um perigo real, pois esta advertência, como diz o escritor, é para pessoas, e ele vai dizer, que foram iluminadas, que provaram o dom celestial, tornaram-se participantes do Espírito Santo, experimentaram a bondade do Pai e os poderes da era por vir. O nosso subtópico 2, então, ele vai dizer o seguinte, a diferença entre queda e apostasia, o capítulo 6 e o versículo 6. E caíram, sim, é impossível outra vez renová-los para o arrependimento, visto que de novo estão crucificando para si mesmos o Filho de Deus e expondo-o à ignomínia. Ora, agora nós precisamos entender, primeiro, que o verdadeiro cristão, ele não vive pecando. O pecado não faz mais parte da sua vida. Ele se entristece
quando comete algum pecado. É um deslize na caminhada e não influencia a sua salvação. Só o motivo dele entristecer-se e arrepender-se já demonstra um coração quebrantado. Isso é fundamental para entendermos a diferença entre cair e apostatar. O versículo 6 começa com a palavra caíram, que significa cair ao lado ou cair para o lado. Entendemos que fala de negar ou abandonar a fé de forma definitiva. Eu procurei verificar essa palavra caíram, na verdade verbo caíram, em algumas traduções diferentes, e eu queria passar aqui para vocês, tá bom? Na versão fiel está desistiram da fé. Na NVI e na Almeida Revista e Atualizada está caíram. Na Almeida Revista e Corrigida está recaíram. Na nova tradução da linguagem de hoje está abandonaram a fé. E na Bíblia de Jerusalém está caíram na apostasia. Vemos aqui que o sentido não é tropeçar, não é cair momentaneamente, é literalmente voltar atrás, abandonar a fé. A Bíblia nos mostra que Davi, apesar de ser um homem segundo o coração de Deus, caiu em adultério com Betseba e providenciou a morte do seu marido. Após ser advertido pelo profeta Natã, ele se arrependeu. Ele sofreu as consequências, mas foi perdoado. Pedro, considerado uma das colunas da igreja primitiva, chegou a negar Jesus, mas também se arrependeu e também foi perdoado. Logo, vale a advertência de João, lá na sua primeira epístola: filhinhos, não pequeis. O desejo de Deus é que a gente não peque, e ele continua: mas se pecardes, tendes um advogado diante do Pai, Jesus Cristo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados. Então, busque andar em santidade, não para ser salvo, mas porque você já é salvo. Agora, se você tropeçar, arrependa-se e continue sua caminhada. Você tem um advogado, um grande sumo sacerdote. Por outro lado, Paulo nos mostra lá em 2 Timóteo, no capítulo 2, nos versículos 17 e 18, Himeneu e Fileto, que abandonaram a fé, se desviaram da verdade e também desviaram a outros. Portanto, existe diferença entre cair por descuido e o cair no sentido de apostatar da fé. Agora, irmãos, nós estamos numa escola bíblica dominical, um curso básico de teologia. E eu quero mostrar para vocês que esse entendimento, ele não é um consenso. Esses versículos de 4 a 6, eles são de muito difícil interpretação. E você pode ser questionado sobre isso quando você estiver dando aula na escola dominical. A grande questão é: será que é possível alguém que um dia foi salvo perder a salvação? Nós acreditamos que sim. Porém, muitos irmãos nossos entendem diferente. Longos debates têm acontecido durante a história da igreja e nunca chegou-se a um denominador comum. Não somos nós que vamos chegar, mas eu quero apresentar para vocês 5 teorias de interpretação desse texto. Eu vou tomar como base o vídeo que está no YouTube, depois você pode assistir, do pastor Carlos Augusto Vailate, que ele é pastor da igreja Jaboque, no Rio de Janeiro. Então ele cita 5 interpretações para esse texto. A primeira interpretação é a da perspectiva da perda da salvação. Essa interpretação entende que o texto de Hebreus, capítulo 6, versículos 4 ao 6, fala de cristãos de fato e que a palavra caíram de respeito à apostasia, o que acarreta a perda da salvação. Logo, segundo esse entendimento, a perda da salvação é uma possibilidade real. A segunda interpretação é a da perspectiva hipotética. Para os que interpretam segundo essa perspectiva,
o autor de Hebreus estaria apresentando um caso hipotético, usado com um propósito ilustrativo, a fim de mostrar aquilo que aconteceria se a apostasia fosse um perigo real. Nesse caso, o melhor entendimento da palavra caíram seria se caírem, tá bom? A terceira interpretação é a da perspectiva dos testes de autenticidade. Para os que interpretam segundo essa perspectiva, os que caíram não eram cristãos verdadeiros, não eram cristãos de fatos, e sim cristãos de fachada. Logo, eles entendem que o texto não fala da possibilidade real da perda da salvação. A quarta interpretação é a da perspectiva dos meios de salvação. Essa interpretação é uma variação da anterior. Acreditam que as advertências encontradas neste texto são meios que Deus usa para preservar os seus santos da queda e da apostasia. Ou seja, nenhum cristão verdadeiro poderá experimentar a queda mencionada em Hebreus 6,6. O temor leva os cristãos a não caírem. A quinta e última interpretação é a perspectiva da perda de recompensa. Essa interpretação entende que o texto está falando da perda de recompensa, de galardão, de bênçãos divinas, e não da possibilidade da perda de salvação. Estas são as 5 principais teorias que é importante que você saiba na hora da sua aula, tá bom? Então, o nosso subtópico 3 vai dizer 2 tipos de crentes, Hebreus capítulo 6, versículos 7 e 8. Porque a terra que absorve a chuva, que frequentemente cai sobre ela e produz erva útil, para quem é também cultivada, recebe bênção da parte de Deus. Mas se produzir espinhos e abrolhos, é rejeitada e perto está da maldição, e o seu fim é ser queimada. Agora, para ilustrar o que ele tem falado anteriormente, o autor agora usa de alegoria. No versículo 7, ele fala da terra boa, que absorve a chuva e produz com utilidade e é abençoada, referindo-se a quem recebeu a palavra, o ensino e frutificou. Por isso foi abençoado por Deus. No versículo 8, ele fala da terra ruim, que absorve a mesma chuva, mas em vez de frutificar ervas, produz espinhos e abrolhos, referindo-se a quem recebeu a palavra, o ensino e não frutificou. Assim, foi rejeitado, não foi abençoado e sofrerá juízo. A apostasia produz um endurecimento de tal modo que aquele que é alcançado por ela, é enlaçado por ela, nega o sacrifício de Cristo, zomba da cruz, rejeita o meio que Deus escolheu para salvar a humanidade. Logo, o autor faz uma triste constatação: é impossível outra vez renová-los para o arrependimento. Por fim, no versículo 9, apesar das duras exortações, o autor anima seus leitores, chamando-os de amados. O escritor mostra que podemos ser duros e amáveis ao mesmo tempo. Ser duro não é ser bruto. O amor é a nossa medida. Ele diz então que está convicto que o fruto deles é para a salvação, ou seja, que eles não haviam apostatado da fé, tá bom? E por fim, o nosso tópico 3, diligência cristã. Hebreus capítulo 6, do versículo 9 ao versículo 19. O subtópico 1 vai dizer: Deus não esquece. Hebreus 6,10. Porque Deus não é injusto para ficar esquecido do vosso trabalho e do amor que evidenciastes para com o seu nome, pois servistes e ainda servis aos santos. Fomos chamados para servir.
Independentemente do cargo ou função que possamos exercer, nós fomos chamados e não podemos esquecer que devemos servir aos santos, servir uns aos outros. O que me chama a atenção nesse texto é que o autor evidencia o trabalho e o amor dos irmãos com o nome de Deus de uma forma talvez diferente do que nós poderíamos pensar, servindo aos santos. Deus nunca esquece do nosso serviço. Alguém pode até esquecer e não valorizar o seu serviço no reino, mas Deus nunca esquece. Paulo, lá no 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 58, ele vai dizer assim: portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Tá certo? O nosso subtópico 2, então, herdeiros das promessas. Hebreus, capítulo 6, versículo 12. Para que não vos torneis indolentes, mas imitadores daqueles que pela fé e pela longanimidade herdam as promessas. No versículo 10, vimos que o autor fala do serviço dos hebreus. No versículo 11, o autor deseja que eles continuem assim até o fim. Nós sabemos que muitos começam bem, mas param com o passar do tempo, não perseveram no serviço. Aqui no versículo 12, o autor diz que agindo assim, ou seja, continuando firmes no servir, eles não serão negligentes, estarão imitando os que herdaram as promessas feitas por Deus com juramento. A partir do versículo 13, o autor apresenta Deus como um fiador de sua própria palavra. Temos então aqui, ele vai dizer, duas coisas imutáveis: a promessa de Deus e seu juramento. E a promessa foi feita a quem? Aos herdeiros, não somente a Abraão. Veja que está no plural, herdeiros, indicando a multiplicidade de herdeiros que participam da mesma promessa e da mesma fé de Abraão. As promessas do Senhor, elas são imutáveis. Elas estão baseadas na sua fidelidade. Aqui em Hebreus, no capítulo 10 e no versículo 23, o escritor vai dizer assim: guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Foi exatamente isso que Abraão fez, esperou. Apesar de parecer estar demorando, devemos imitar o seu exemplo. O mesmo Deus fiel que acompanhou Abraão, acompanhou os heróis da fé, acompanha a igreja hoje, tá bom? E por fim, nosso subtópico 3, ancorados em Cristo, Hebreus capítulo 6, versículo 19. A qual temos por âncora da alma, segura e firme, e que penetra além do véu. Como uma âncora que, lançada ao fundo do mar, não permite que o navio seja arrastado pelas correntezas e pelos vendavais, assim, a nossa esperança nas promessas de Deus serve de âncora para a nossa alma. Triste são daqueles que não têm esperança em Deus. Não há nada que lhes segure, que lhes traga segurança. São dominados pelo temor, pela insegurança e entram em desespero. Mas não é só isso. A esperança também nos conduz ao mais íntimo da comunhão com Deus. Adentramos ao Santo dos Santos, onde está o nosso sumo sacerdote, Jesus, que com a sua morte abriu o caminho, a cortina rasgou-se de alto a baixo. Mateus 27, 51. Pela fé, temos acesso
a presença e a glória do nosso Deus, tá bom? E a nossa aplicação pessoal: estude diariamente as santas doutrinas bíblicas, a fim de alcançar maturidade pelo conhecimento. Rejeite os falsos ensinamentos que levam à apostasia e à condenação. Quantas vezes nós gastamos nosso tempo com coisas supérfluas, que não edificam em nada? Quanto tempo nas redes sociais? Que Deus possa nos ajudar, que sejamos despertados a dedicar um tempo maior em oração e ao estudo da sua palavra. Só assim estaremos caminhando para a maturidade.